Olá, como vão as coisas, Sadhguru? Eu sou o Sky. Ryan era meu irmão. Eu quero saber sobre a transformação pela qual as pessoas passam quando vêm para o seu centro, porque eu vi uma diferença enorme nele quando ele voltou. What is this all about? De que se trata tudo isto? É um fato que no processo evolucionário da vida nesse planeta, você concorda com a evolução, ok? Porque eu venho do Tennessee, então eu estou lhe perguntando. No processo evolucionário, é verdade que nós, como seres humanos, estamos no topo do monte. De todas as criaturas, nós supostamente devemos estar no pico. Talvez tenha algo mais a ser feito, mas no momento estamos no topo. Mas também é verdade que quando os seres humanos dizem a palavra humano, estão sempre falando em termos de eu sou apenas humano. A palavra humano está sempre relacionada às limitações de ser humano. Pouquíssimas pessoas usaram essa palavra, eu sou humano, para se referirem à imensidão de ser humano, sempre às limitações de ser humano. Então, em algum lugar perdemos a questão fundamental? A questão é essa. É verdade que todas as outras criaturas nesse planeta, uma minhoca, um inseto, um pássaro, um animal, com 1/1000 do nosso cérebro, eles estão conduzindo o processo de suas vidas muito bem? Olá? Sim. Estão? Quando eu digo processo de vida, nós nascemos, eles nascem do mesmo jeito, nós crescemos, eles crescem, nós nos sustentamos, eles se sustentam, nós podemos reproduzir, eles reproduzem, nós fazemos tudo isso com um alarde enorme, eles simplesmente fazem. Sim ou não? Sim. Tudo o que é simples, estamos fazendo com um enorme alarde, eles simplesmente fazem. Diferente, vários processos da vida e morte eles estão fazendo sem alarde. Nós estamos fazendo tudo com um grande alarde. Esse é um sinal do mais alto nível de inteligência, eu pergunto. Nós supostamente deveríamos ser o mais inteligente, e não há dúvida de que temos o processo neurológico mais evoluído no planeta? Sim? Nós temos o sistema neurológico mais evoluído e devemos ser capazes de notar e de sentir e de experienciar e perceber, entender e expressar coisas da forma mais elevada possível. Mas nenhuma outra criatura no planeta está com dificuldades como a criatura humana nesse momento. Isso é apenas porque lhe foi dado um supercomputador. Você concorda comigo que este é o dispositivo mais sofisticado no planeta? Não o eufone, o eu. Mas a questão agora é, você leu o manual do usuário? É apenas isso. As pessoas não leram o manual do usuário para o equipamento mais complexo do planeta? E, de alguma forma desastrosa, tentam de alguma maneira usá-lo? Tudo é um problema? Me diz uma coisa que os seres humanos não estão sofrendo. Se são pobres, sofrem a pobreza. Faça os ricos, eles sofrem os impostos. Se não receberam educação, sofrem com isso. Coloque-os na escola, muito sofrimento. Não são casados, eles sofrem com isso. Se eles se casam... Eu não disse nada. Eu não disse coisa alguma, ok? Não tem filhos, algumas pessoas sofrem com isso. Se tem filhos, sofrimento diário. Portanto, você parece estar sofrendo com todos os aspectos da vida. Então, se oferecermos a morte, você irá alegremente? Não, você sofrerá com isso. Então, me diz uma coisa pela qual não estamos sofrendo. Agora as pessoas criam filosofias, viver é sofrer. Não, a vida não é sofrimento. Também não é prazer, ela simplesmente é um fenômeno. Se você a surfa, é uma sensação fantástica. Se você é esmagado por ela, é uma sensação terrível. Então, você está surfando a onda da vida? Ou está sendo esmagado por ela? Essa é a única questão? Portanto, para que isso aconteça, o que é que os seres humanos estão sofrendo? Desculpe, qual é o seu nome?
Sky. Sky? Ah. Você é um cara grande? Você é um cara grande? Céu. Quando foi a última vez que alguém o furou com um punhal? Apesar de você estar morando em Los Angeles. Minha irmã. Isso foi há muito tempo? Então estou dizendo, eu pergunto, quanto sofrimento para qualquer indivíduo está de fato vindo de fora? Muito pouco, não é? O restante é tudo autoajuda? Se sentam, eles sofrem, se levantam, eles sofrem, se algo acontece, eles sofrem, se nada acontece, eles sofrem. Então o que eles estão sofrendo é seu próprio processo psicológico? Pensamento e emoção próprios se tornaram tamanho sofrimento? Como você pensa e sente? Como você pensa e sente, isso não deveria ser determinado por você? Olá? O que acontece dentro de você não deveria acontecer do jeito que você quer? Você pode me ver, Sky? Eu o vejo. Onde estou? Diga-me. Use uma mão e aponte para onde eu estou. Ah, você está enganado. Você sabe, eu sou um místico, hã? Agora, essas luzes estão me iluminando, refletindo, passando pelas suas lentes oculares, invertendo a imagem na sua retina. Você sabe a história toda, certo? Onde você me vê agora? Dentro de si mesmo? Onde você me ouve agora? Dentro de si mesmo? Onde você vê o mundo inteiro? Dentro de si mesmo? Tudo que já aconteceu com você, dor e prazer aconteceram dentro de você. Alegria e sofrimento aconteceram dentro de você, agonia e êxtase aconteceram dentro de você, até mesmo luz e escuridão estão, na verdade, acontecendo dentro de você. O que acontece no mundo talvez não aconteça da maneira que você quer, mas pelo menos o que acontece dentro de você tem que acontecer do seu jeito, não é? Sim. Então, se o que acontece dentro de você não está acontecendo do seu jeito, fundamentalmente, nós não descobrimos o que é a natureza da nossa vida. Sem entender sequer o fundamental sobre a nossa existência, estamos tentando viver? É verdade, eu pergunto novamente, é verdade que ambos, dor e prazer, originam-se de dentro de você? Pode haver um estímulo de fora, mas toda a experiência humana vem de dentro, não é? O que se origina de dentro de você deve acontecer do seu jeito? Caso contrário, você é apenas uma situação fora do controle? Então, todo o meu trabalho e a natureza fundamental do que é oferecido se chama engenharia interior, isto é, nós projetamos o mundo de tantas maneiras, isso nos trouxe níveis enormes de conforto e conveniência. Você concorda comigo que nós somos a geração mais confortável, desfrutando das conveniências mais incríveis que nenhuma geração poderia ter sonhado? Sim ou não? O que nem mesmo a realeza tinha 100 anos atrás, hoje cidadãos comuns desfrutam, não é? Que tipo de charrete você dirige? Quantos cavalos? Cavalos de potência? É. Estou dizendo, até mesmo imperadores não podiam ter 400 cavalos, certo? Então, tudo isso está sendo desperdiçado na humanidade simplesmente porque sua experiência de vida não foi aprimorada? Porque seu bem-estar nunca virá de fora. De fora você pode criar conforto, você pode criar conveniência, mas não pode criar bem-estar. O bem-estar só pode acontecer dentro de você porque a experiência humana é criada de dentro. Não importa qual seja a natureza da sua experiência, o que quer que seja desagradável ou agradável, ambos estão sendo feitos dentro de você, mas se você estivesse no controle de si mesmo, você criaria agradabilidade para si ou desagradabilidade? Agradabilidade. O nível mais elevado de agradabilidade, se existisse uma escolha entre sofrimento e bem-aventurança, o que você escolheria para si? Por favor, você deve fazer uma escolha, eu irei abençoá-lo agora mesmo. Sofrimento ou bem-aventurança? Pois é, ao menos para si mesmo, definitivamente, o nível mais elevado de agradabilidade,
O que você quer para o seu vizinho pode ser questionável dependendo do que ele tiver feito hoje, mas o que você quer para si mesmo está 100% claro, não é? Por que uma coisa tão simples não está acontecendo? Simplesmente porque essa atividade cerebral, no processo de evolução, é recente. É um acontecimento recente, esse cérebro grande. Quando eu digo recente, apenas alguns milhares de anos, mas na escala evolucionária isso é recente. Então temos uma inteligência para a qual não temos uma plataforma suficientemente estável. Você não precisa de ninguém para torturá-lo, não é? Olá? Você está em autoajuda? Você não precisa de nenhuma ajuda externa. Você pode se sentar em um lugar sozinho e fazer um inferno disso. Porque a sua própria inteligência se voltou contra você. Você pode chamar isso de vários nomes exóticos, você pode chamar de sofrimento, de depressão, você pode chamar de uma variedade de diagnósticos, mas essencialmente sua inteligência se voltou contra você. Uma vez que sua inteligência se voltou contra você, ninguém, nenhum poder no universo irá salvá-lo. Porque onde quer que o levemos, você estará sofrendo. Algumas pessoas estão pensando que um dia elas irão para o céu e ficarão bem. Eu pergunto, você tem alguma prova de que já não está no céu e está bagunçando tudo? Você tem alguma prova? Não. Não. Talvez você já esteja no céu e esteja bagunçando tudo. Porque se sua mente está fora do controle, não importa para onde você seja levado, você fará uma bagunça, não é? Só imagine, 100 anos atrás, como as pessoas viviam aqui nesse mesmo lugar e como estamos vivendo agora. Existe alguma coisa para reclamar comparativamente? Olá? Não. Ah, mas estamos reclamando como loucos? Estamos reclamando como ninguém mais no planeta? Então o problema não é o externo? Situações externas estão aí. Algumas situações acontecerão do nosso jeito, outras não. É assim que é. Mesmo que sejam somente 2 pessoas em uma família, tudo acontecerá somente do jeito que você quer? Não, isso não acontece nunca. O externo jamais acontecerá 100% da maneira que você quer. Nós podemos administrá-lo até um certo ponto, mas ao menos o que acontece dentro de você deve acontecer do jeito que você quer. Se neste momento o que acontece dentro de você estivesse acontecendo do seu jeito, você se manteria no nível mais elevado de agradabilidade ou não? Sim. Isso é tudo o que aconteceu com ele? Mesmo confrontando a morte, não faz diferença porque o que está acontecendo dentro de você está acontecendo da maneira que você quer. Nenhuma mágica, somente engenharia. Especialmente para as crianças. Isso não só lhes dá um equilíbrio melhor, como também as ajuda a desenvolver suas capacidades cerebrais. As terminações nervosas dos pés são sensíveis e, à medida que entram em contato com o chão, a criança desenvolve uma melhor compreensão de seu ambiente e também experiencia uma consciência melhor do corpo. Andar descalço tem sido associado a uma melhor agilidade, músculos nas pernas mais fortes e um menor risco de lesão. Estar em contato com a Terra tem muitos outros aspectos. No ashram, eu sempre disse às pessoas, não importa qual o trabalho que você esteja fazendo, pelo menos 1 hora por dia. Você deve enfiar os seus dedos na terra. Se você fizer alguma coisa no jardim, em algum lugar, suas mãos devem ficar cheias de lama. Isso vai construir uma memória física natural em você, uma memória corporal em você de que você é mortal. Todos os dias, se você enfiar suas mãos na terra, você construirá isso constantemente. O seu corpo saberá que ele não é permanente, porque o corpo tem uma memória própria. Essa memória corporal é muito mais significativa do que a memória mental. Neste momento, a memória que o seu corpo carrega está governando você muito mais do que as memórias da sua mente. Fisiologicamente, num nível celular, num nível elementar, você está constantemente sendo lembrado de que é mortal. Se você fica perto da Terra, veja, a lembrança de sua mortalidade é o principal elemento-chave no seu processo espiritual. Por que você desejaria conhecer algo para além do corpo? Apenas porque você sabe que ele vai acabar um dia, não é? Suponha que esse corpo fosse imortal. Quem diabos iria se sentar e meditar?
Quem diabos iria querer saber qualquer coisa além dele, se este aqui fosse imortal por si só, não é? Porque, em algum lugar, mesmo que você não esteja conscientemente atento, em algum lugar, lá no fundo, você sabe que seu prazo de validade está correndo. O prazo de validade está correndo, você está tentando prorrogá-lo um pouco. Mas você sabe que tem um prazo de validade? É por causa disso a ânsia de saber. Então, os fundamentos do processo espiritual estão na sua mortalidade. Se você se lembrar da sua mortalidade, naturalmente você vai querer saber. Existem várias práticas na Índia sobre como se conectar com a Terra experiencialmente. Muitas práticas. Apenas se sentando com as pernas cruzadas no chão, o corpo de alguma forma experiencialmente se lembra. Há um lembrete para o corpo que é isso é apenas isso. No momento em que fica em contato com a Terra, ele sabe, é isso. Aqueles que têm corpos muito instáveis, ou seja, que tendem a adoecer muito facilmente, você sabe constantemente esse tipo de coisa? Se você simplesmente sair da cama e dormir no chão, você verá que isso fará uma grande diferença. Apenas isso. Apenas pode estar a uns 50 centímetros de onde você está. Apenas fique 50 centímetros mais perto. Você vai ver que isso fará uma grande diferença em termos de reorganização do sistema. Eu diria que 80% de sua saúde depende disso, do quanto você está em sintonia com a Terra. 80%. 80% das suas doenças crônicas podem simplesmente desaparecer, simplesmente porque você meio que encontrou uma pequena relação com a Terra, na qual você está andando e se sentando agora mesmo. Uma prática simples que todos vocês podem começar é o Bhuta Shuddhi, se tiverem tempo e o foco necessário para fazê-lo. Bhuta Shuddhi significa, você sabe, Bhuta significa Panchabhutas, ou os 5 elementos. Shuddhi significa limpá-los. Quer seja o corpo físico ou o corpo maior da própria criação, essencialmente, ele é criado pelos 5 elementos de terra, água, fogo, ar e espaço. O que você chama de eu mesmo é apenas uma miscelânea destes 5 elementos. Se você souber como organizar esses 5 elementos adequadamente, se você souber como manter esses 5 elementos dentro de si mesmo, então não há nada mais na vida, em termos de saúde, bem-estar, percepção, conhecimento, todas as coisas, iluminação, tudo é tratado se você apenas souber como manter esses 5 elementos adequadamente. Esse jogo elementar acontece de uma maneira diferente quando o corpo está em contato com a Terra. Toda vez que eu ouço isso, particularmente quando estou nos Estados Unidos, eu ainda não consigo me conformar. Pessoas chamando terra de sujeira. Talvez seja só mais uma palavra, mas na nossa mente sujeira significa... O que é sujeira para você? Lixo, não é mesmo? Sujeira é lixo. Sim ou não? Mesmo nos Estados Unidos, sujeira é lixo, não? O que é? Algo que você não quer. Sim. É lixo, isso é o que é o lixo, algo que você não quer. Mas o solo, aqui nós o chamamos de Taimana, Mãe Terra. Por que nós não reverenciamos todas aquelas coisas que fazem nossa vida, que sustentam nossa vida em todos os momentos? Se você apenas as tratar de forma diferente, subitamente elas se comportam diferentemente dentro de você. Se você não beber água por 3 dias, mesmo que Deus apareça, você só pedirá água. Se taparmos o seu nariz por 3 minutos, você não vai querer Deus, você vai querer respirar ar fresco, não é? Uma coisa simples que todos podem fazer é o ar que respiram, a água que bebem, a comida que comem e a terra sobre a qual caminham e o espaço que nos segura. 5 vezes por dia, digamos. Se você está muito preocupado, pelo menos 3 vezes por dia, conscientemente, apenas traga um certo senso de reverência. Isso é algo muito comum. Lhe falaram sobre Matru Prema, Pitru Prema, isso e aquilo. Prithvi Prema, ou seja,
o amor pelo planeta no qual você está andando, porque ele não é diferente de você? Não transforme isso. Veja, nós estamos falando sobre não haver distinções de raça, religião, casta, crença, gênero. Tem havido muita conversa sobre isso. Eu estou dizendo para você, nem mesmo crie limites para as espécies, por quê? Eu amo um macaco, mas eu não consigo amar um ser humano. Isso significa que existe um problema evolucionário dentro de você. Eu amo os macacos, mas eu não suporto os seres humanos. O que isso significa? Você não gosta da evolução. Então, parece fascinante que um macaco pule por toda parte de galho em galho. Fascinante. Apenas um dia você deixa a janela aberta. No Shiva Padam, alguns macacos entraram no seu quarto. Você está acabado. Eles irão comer, eles irão rasgar, eles irão defecar por toda parte, eles irão destruir tudo que estiver lá e eles vão embora. Agora você vem e diz, ah, meus queridos macacos, que belo trabalho eles fizeram. Não, não vai funcionar assim. Então, está tudo bem, pelo menos você está apreciando os pássaros, é bom. É um tipo de lobby de um grupo chamado ornitologista. Você aprecia pássaros, estuda os pássaros ou aprecia os pássaros, observação de pássaros. Mas os mesmos pássaros, se eles entrarem no seu quarto, é diferente. O problema com os seres humanos é que você os encontra por toda parte. Eles estão na sua casa, eles estão no escritório, eles estão em todo lugar. Eles não estão apenas dançando em algum lugar distante. Se estivessem dançando bem distante, você também os amaria. O problema é que você tem que trabalhar com eles, você tem que viver com eles, você tem que gerenciá-los a cada dia. Esse é o problema. Então, eu quero que você entenda isso. Nada errado em você apreciar e amar um pavão dançando perfeitamente bem. Você deve amá-lo mesmo quando ele não está dançando. Está bem. Mas o sapo está dizendo, onde está a cobra? Quando existem pavões, eles comem as cobras. De tempos em tempos eu trago cobras e as deixo no jardim, mas esses pavões as comem num instante. Você gosta de pavões, eu também gosto deles, mas eu também gostaria de ver algumas cobras se movendo por aí, mas todas elas são devoradas num instante. Então, é fácil amar quando existe distância. Veja, muitas pessoas agora mesmo, nesses tempos do vírus, sobre o que elas estão reclamando. Os seus amados, elas estão enfiadas dentro de casa com eles. Grande problema. A violência doméstica cresceu 100%. Algumas pessoas estão dizendo, em alguns países, tudo quanto é tipo de problemas, todo mundo está perguntando, buscando conselho, o que fazer, como gerenciar essa família. Estas são as mesmas pessoas que você estava sentindo falta, porque eles estavam indo para o escritório todo dia. Por que você se foi por tanto tempo? Mas agora, elas estão em casa. E problema? A distância é algo maravilhoso. A morte é algo fantástico. Veja, as pessoas mortas são sempre amadas por todo mundo. Você já notou isso? No momento que elas estão mortas, de repente elas se tornam dignas de adoração. Por que você não as adorava quando elas estavam vivas? Por que no momento em que elas estão mortas, elas se tornaram dignas de adoração? Em qualquer parte do mundo, eles irão elevá-las e fazer isso, colocarão flores, simplesmente porque elas estão mortas. Quando elas estavam vivas, você não estava disposto a fazê-lo. Quando elas estão mortas, você o está fazendo. Isso significa o quê? Não, eu não quero dizer isso, você sabe. Quando elas estavam vivas, você estava brigando com elas. No momento que elas morrem, você as venera e sente falta delas e você as ama. O que isso significa? Você estava esperando, provavelmente. Não é uma coisa boa, absolutamente. Então, vamos dar uma olhada nisso com mais atenção. Seu problema é esse, que você tem uma característica definida da sua personalidade. Você está procurando por algo que não pise na sua persona.
Mas seres humanos, você sabe, nem todos os seres humanos respeitam os seus limites, eles pisam neles inevitavelmente. Alguns deles por ignorância, outros o fazem por intenção, como eu, você sabe? Sempre por intenção, pisando nos seus limites. Então, no momento em que alguém pisa nos seus limites, você sente que aquela pessoa é um problema. O pavão está fora dos seus limites nesse momento, ele parece muito bonito. Se ele pisar no seu limite, você também irá vê-lo como um grande incômodo. Sim, você irá. Se é um pavão, ou outro pássaro, ou um macaco, ou um burro, ou seja o que for, à distância é tudo bonito. Então, agora mesmo existe uma distância entre você e essas criaturas. Então você está apreciando, aprecie isso, nada de errado. Mas o importante é, se você criar uma pequena distância entre você mesmo e sua própria personalidade, você verá que apreciará até a si mesmo. E uma vez que você aprecia essa pessoa, você verá que todo mundo é maravilhoso. Sim. Você não está entendendo. Eu estou dizendo que uma vez que você aprecia essa pessoa, todo mundo parece fantástico. Você pode apreciar todo mundo, porque agora você vê as pessoas pelo que elas são. Não tendo alguma moldura na qual elas devam se encaixar, elas não se encaixam naquilo. É por isso que na Índia nós criamos as características de um Deus de tal forma que é impossível aceitar aquele homem se ele estivesse aqui. Você sabe, um Krishna, um Rama ou um Shiva, você não pode aceitar essas pessoas. Pergunte para as moças, elas aceitarão um Rama como seu marido em suas vidas? Elas não irão. Pergunte a elas, elas aceitarão Krishna como seus maridos em suas vidas? Elas não aceitarão, porque é problema demais. Mas, com 6.000 anos de distância, quão maravilhosos eles são, quão fantástico. E Shiva, um homem impossível. Ok? Simplesmente qualquer coisa e tudo aquilo que você conseguir pensar, ele é. Então isso era, o caráter de um Deus era construído de tal forma que, se você puder realmente vê-lo por tudo aquilo que ele é, e ainda assim aceitá-lo absolutamente, e olhar para ele numa forma de adoração, você irá, se você aceitar Shiva como ele é, você não terá nenhum problema com um único ser humano no planeta. Então você deve fazer isso. Porque eu não tenho certeza de nada, porém eu tenho clareza. Se você for muito confiante, você cometerá erros ao longo da vida. Você deve eliminar a sua confiança e buscar clareza. Então, Sadhguru, você é tão reverenciado e tão apreciado. Você alguma vez já teve complexo de superioridade? Neste momento, sim. Veja, a questão não é sobre complexo de superioridade, complexo de inferioridade, complexo de pobreza ou complexo de riqueza. Você ter um complexo, isso é um problema sério, não é? Seja qual for o tipo. Um complexo significa que você presumiu algo sobre si mesmo e você materializou essa suposição de tal maneira que você faz de si mesmo um grande tolo por onde quer que você vá. Eu pareço ser assim? Eu pareço estar fazendo um papel de tolo diante de você? Não. Não. Portanto, nenhum complexo. De nenhum tipo. Certo, mas daí a nossa confiança flutua todos os dias. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Porque eu não tenho certeza de nada. Eu apenas tenho clareza. As pessoas acham que eu tenho conhecimento. Não, a minha cabeça está vazia. É por isso que, para fazê-la parecer um pouco substancial, eu uso um turbante. Ela está totalmente vazia sempre, mas eu tenho clareza. O que significa clareza? Você vê as coisas como elas são.
O que significa conhecimento? Você tem informações fixas sobre tudo. Se as coisas mudarem, você não as verá da maneira que são. Isso é tão bom quanto ser cego. Veja, as pessoas acham que as corujas são cegas. Não é verdade. A visão delas é muito mais sensível do que a sua. Mas por causa da luz solar, elas ficam cegas porque é demais. Quando a luz diminui, elas veem muito claramente, não por serem cegas, mas porque os seus olhos são super sensíveis. Então, é importante que você traga clareza para a sua vida, não conhecimento, porque o conhecimento são conclusões que você acumula. Conhecimento é bom quando você está tentando fazer algo físico, algo material no mundo, mas não com a vida. Não é verdade que o que você pensava que era absoluto aos 12 anos, hoje já não é mais verdade? Sim ou não? Você tem certeza que o que quer que neste momento você pense ser é isso, será é isso dentro dos próximos 3 anos? Claro que não. Você sabe disso, então você sabe que está errada? Sim ou não? Sim. Então você sabe que de qualquer maneira você está errada, portanto, por que afirmar coisas erradas? Bem, neste momento nós estamos errados, pelo menos vamos lidar com um pouco mais de consciência. Se você sabe que está errada, você caminhará cuidadosamente, não é? Olá? Mas, se você acha que está absolutamente certa, então você fará coisas estúpidas e cometerá erros pelo mundo. Se você soubesse que não está enxergando corretamente, você caminharia com mais cuidado ou não? Se eu lhe pedisse para andar por uma sala escura, suponha que apaguemos todas as luzes e fechemos tudo. Escuro como o breu. Se eu lhe pedisse para andar, de repente você não ficaria super alerta e consciente sobre como você anda? Mas quando as luzes estão acesas, você anda inconscientemente esbarrando em todo mundo? Então, quando você aprender a andar a todo instante como se não houvesse luzes, e se você estivesse olhando para tudo com absoluto cuidado, então o que você vê claramente você segue firme, o que você não vê claramente você hesita. Em algumas situações você se arrisca um pouco, mas se você estiver muito confiante, cometerá erros ao longo da vida e nós não sabemos aonde você vai parar e no que você vai se meter. A maioria das pessoas está presa em suas profissões, suas situações familiares, suas situações sociais, de tal forma que elas todas ficaram assim. Sim, já não estou vendo apenas pessoas velhas. Os jovens se tornaram assim. O que vai acontecer comigo no final da minha vida? O que vai acontecer comigo no final da minha vida? Eu já revelei o segredo, você vai morrer. Mas Sadhguru, se isso acontecer, o que fazer? Se aquilo acontecer, o que fazer? Todas essas coisas acontecerão. Não é que tudo acontecerá na sua vida do jeito que você gosta. As coisas acontecerão do jeito que você não gosta. Uma vez aconteceu. Shankara Pillai foi demitido do seu emprego. Simplesmente porque ele fez uma pergunta: fumante ou não fumante? Como você pode ser demitido por fazer uma pergunta tão simples? Fumante ou não fumante? Ele perguntou e foi demitido. Porque o que ele deveria ter perguntado era cremação ou enterro. Então, muitas vezes, o que você faz, pensando eu estou certo, pode ser irrelevante na situação em que você está vivendo. Então, o aspecto mais importante da sua vida é que você seja relevante, não certo. Você é apenas relevante. Para a situação existente, você é relevante. Eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Isso é confiança. Ninguém se importa se você está certo. Todos os idiotas que pensam que estão certos, ninguém quer ouvi-los, ninguém quer estar perto deles, não é? Pessoas que sempre acham, eu estou certa, você quer estar perto delas? Não, o mais importante é que você seja relevante de acordo com a situação em que você se encontra. Se você quer trazer relevância para a sua vida, você deve eliminar as suas certezas e buscar clareza. Para desenvolver clareza, existem muitos sistemas. Veja, para desenvolver os seus músculos existem sistemas, não é? Similarmente, para desenvolver clareza, existem muitos sistemas. Infelizmente, o nosso sistema educacional está entorpecendo a clareza de várias maneiras. Algumas das pesquisas em universidades mostram que, se uma criança vai para o jardim de infância e passa por 20 anos de educação, sinto muito eu estar falando isso em uma instituição educacional,
20 anos de educação e sai, digamos que com um doutorado. Eles dizem que 70% de sua inteligência está irrevogavelmente destruída. Então você tem um idiota bem informado? O que você faz com isso? Bem, você pode impressionar as pessoas jogando informações, mas esse jogo todo de impressionar as pessoas jogando informações aqui e ali, vai tudo acabar porque aquela senhorita do Google é melhor do que qualquer um desses idiotas. Você é realmente incrível. Eu estou viajando, sei lá para onde. Digamos que eu estou voando para os Estados Unidos ou para a África, para algum lugar. Eu apenas pergunto, qual é a temperatura matinal em Entebbe? Irei desembarcar lá. Sem pestanejar, em 2 segundos, ela me diz, são 14 graus Celsius, e de tarde serão 18 graus Celsius, de noite serão novamente 12 graus Celsius. Quem mais poderia dizer isso? Ela pode não estar perfeitamente correta, mas está quase lá. Então, pessoas que carregam um cesto de informações nas suas cabeças e se sentindo superiores, eu quero que vocês entendam isso neste país e em qualquer outro lugar do mundo. Não na anterior, mas em gerações anteriores. Alguém que podia ler um livro era visto como um deus, porque todos os outros eram analfabetos. E as pessoas prosperaram simplesmente porque elas podiam ler a Gita ou a Bíblia ou qualquer outra coisa. Elas prosperaram simplesmente porque elas podiam ler. Porém, uma vez que todos sabem ler, ignoramos por completo essas pessoas. Sim ou não? Olá? Portanto, as pessoas que carregam informações e se sentem superiores, todas elas serão transformadas em nada nos próximos 15 a 20 anos. Uma vez que a inteligência artificial estiver por todo o lugar, a informação não significará nada, porque isto estará disponível em todos os lugares. Até lá, você deve ser competente para fazer algo para além da informação. É por isso que eu estou aqui com vocês. A sua existência, você na verdade é uma doença sexualmente transmissível, sabia? Isso é o básico da vida. Você nasceu por causa disso, é o que eu estou dizendo. Não a sua sexualidade, a de outra pessoa. Portanto, nós nascemos disso. Devemos acabar com isso? Essa é a questão. Não é sobre certo e errado. Não é sobre moralidade. É sobre a natureza limitada do que isso é. Você quer ficar preso nisso para sempre? Ou você quer pensar isso tudo é muito ruim e eu não quero tocar nisso? Não. Eu diria que para pelo menos 30 a 40% dos seres humanos, isso é apenas algo internamente passageiro, mas por causa da cultura social, todos eles acreditam que devem seguir naquela direção. Talvez tenha outros 30 a 40% para os quais isso seja uma necessidade muito compulsiva. Outros 30 a 40% são medianos, eles são... Assim, eles necessitam, mas não tão compulsivamente. Essa é a natureza da população. Eu estou dizendo isso com um certo absoluto senso de percepção sobre isso. Nem todo mundo está ligado nisso o tempo todo, mas hoje a sociedade está cultivando eles assim. Se você não for assim, você não é normal. Portanto, o que querem dizer, essencialmente, é que todos os yogis do passado não eram normais, Gautama Buda não era normal, ninguém é normal, exceto aqueles que estão nos sites de pornografia. Ninguém é normal. Não, esse é um senso de fisicalidade altamente exagerado. Existe um corpo físico que veio à existência somente por causa da sexualidade de alguém, não é? Então, sexo como um instinto fundamental no corpo é uma coisa, mas residir na sua mente é outra coisa. Isso ocorre por causa de um certo nível de cultura ao seu redor.
Isso ocorre porque alguém lhe disse que é um pecado, você não deveria pensar nisso? É só que existe uma maneira digna de lidar com isso? Para isso, nós criamos instituições, criamos um certo nível de comprometimento, porque existe uma necessidade fundamental dentro do ser humano de lidar com cada aspecto da nossa vida com algum senso estético, caso contrário, nos sentiríamos como animais. Veja, nós comemos. Podemos comer desse jeito. Quando você está com muita fome, você se torna parecido com um animal. Se você não tiver comido por 5 dias, você vai comer desse jeito com as 2 mãos. Como? Você já viu como um cachorro faminto come? Desse jeito. Um ser humano também vai se comportar assim quando a necessidade se tornar assim. Agora, a mesma coisa, mas agora nós aprendemos a sentar adequadamente. Quando você está com muita fome... Algum brahmachari está lhe mostrando o poder de seu pulmão. Você teria feito 3 alms até o momento em que ele finaliza um. Porque quando algo é muito necessário para você, basta que você espere 2 minutos e verá. O que é compulsivo se torna consciente. Comida, sexo, sono e morte. Essas são 4 coisas que são compulsivas. Um ser humano se distingue da natureza animal apenas por conduzir esses aspectos da vida também de forma consciente. É aí que, se você fizer essas coisas como qualquer outra criatura no planeta, no momento em que você vir alguém assim, você dirá, ele parece um animal, não é? Portanto, instintivamente existe uma certa compulsividade, mas você tem uma inteligência que pode torná-lo consciente para conduzir esse aspecto da vida conscientemente. Se você não fizer isso, então você verá que todos os dias você vai ouvir sobre estupros e brutalidade e todo tipo de coisa. O mesmo desejo que ele tem, qualquer outro homem tem, mas ele não consegue lidar com isso de maneira esteticamente correta, de maneira digna, a ponto das suas compulsões superarem a sua inteligência. Portanto, a primeira coisa é deixar de lado essa bobagem de ser pecado, de ser errado, de moralidade. Não é essa a questão. O importante é entender a natureza limitada do que isso é. Existem muitas pessoas que não conseguem parar de comer. Olá? A coisa boa sobre comer é que, se você não consegue parar de comer, isso será imediatamente notado por todos, inclusive aqueles que não o viram comendo. Da mesma forma, existem pessoas com a sexualidade, existem pessoas que adormecem onde quer que estejam. O satsang é um bom lugar. Acontece. Tudo bem. Portanto, isso é algo fundamental. Esses instintos básicos que temos no nosso corpo: comida, sexo, sono e morte. Quando você conduz essas 4 coisas conscientemente, esse é o momento em que você é um ser humano, incluindo a morte, estou dizendo. Este é o momento em que você é um ser humano genuíno. Caso contrário, seria um lapso evolutivo. Então, o que eu posso fazer, Sadhguru, é a evolução? Não, não. Aí é que está. Uma vez que você se tornou um ser humano, evoluir é por opção. Você irá evoluir ou não irá? Quando você era um macaco, você não optou por se tornar um ser humano, mas uma vez que você se tornou um ser humano, que tipo de ser humano eu quero ser é uma escolha sua. Em um certo momento de compulsão, você pode pensar, eu não tenho escolha. Não, você tem escolha. Você não aprendeu como exercer essa escolha.
Ainda assim, os instintos estão lá, mas você pode conduzi-los por escolha, não por compulsão. Essa é a diferença. Todos vocês nasceram do sexo, mas você deveria viver em função disso pelo resto da sua vida? Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. É um elemento do seu corpo, não é a totalidade dele. É um elemento de quem você é, não é a totalidade de quem você é. Essencialmente, é um desejo. O que desejamos pode ser transformado, não é? Quando você era criança, você desejava uma bala de hortelã. À medida que você cresceu, você desejou outra coisa. Neste momento, você é um jovem adulto, você está ansiando por algo, mas os anseios continuam mudando, não é? Esse anseio vai mudar segundo as compulsões do tempo, ou vai mudar por escolha consciente? Não é sobre você deve desistir disso, você deve desistir daquilo, você deve se tornar desse jeito, você deve se tornar daquele jeito. Também existem maneiras para isso. Aquele que quer transcender pode transcender. Não se trata de desistir. Se você transcender, você está livre de tudo. Mas o mais importante é, até mesmo quando você está envolvido nisso, você é uma escolha consciente ou você é um animal compulsivo? Essa é a questão, porque a diferença essencial entre um ser humano e um animal é que eles são uma reação instintiva à vida. Nós somos uma resposta consciente à vida. Exercite isso. Está tudo bem, você não precisa se sentir culpado, não precisa se sentir, eu sou conduzido sexualmente, então eu não sou espiritual. Você é conduzido, então você pode fazer disso seu processo espiritual. Em vez de ser conduzido, se você se tornar o condutor, esse é o processo espiritual. Você quer ser conduzido por algo ou quer ser o condutor? Se você é o condutor, esse é o processo espiritual. Se todos os dias da vida de alguém, se a cada hora e momento da nossa vida, se tiver que ser um movimento para frente, se tiver que ser um processo de crescimento e não de estagnação, é importante que estejamos em constante comunhão com aquilo que é a verdade suprema. Ao nos identificarmos com aspectos limitados de quem somos nós, nós estamos identificados com muitas coisas. Eu tenho visto nas famílias, às vezes, diferentes pessoas têm diferentes pratos para comer. Caso você troque os pratos e ofereça, haverá uma grande discussão. Os pratos não têm sabor, nem você pode comê-los. Não tem gosto bom, nem te nutre. Mas o prato, esse é o meu prato, não vou comer no seu prato. Isso é uma coisa muito importante. Então, qualquer coisa que você toca, qualquer coisa em que você se senta, qualquer coisa em que você põe os seus olhos, você se identifica. O que isso significa é, digamos que você não sabe dirigir. Há muitas pessoas que estão fazendo isso. Particularmente, eu vejo motoristas de 2 rodas. Você verá que a luz do freio deles está sempre acesa, porque eles pisam no freio pela metade e a outra perna está embaixo. Este homem está se preparando para uma grande encrenca. Se você quiser andar, ambas as pernas devem estar em cima e a perna deve estar fora do freio, a menos que seja necessário. Você já viu pessoas andando com a luz do freio acesa o tempo todo? Porque eles pisam no freio porque acham que é seguro mantê-lo acionado. À medida que você se identifica com essa coisa e aquela coisa e aquela coisa, você está jogando sua âncora, esperando que seu navio vá para algum lugar. Ele só irá afundar.
Só há um lugar para onde ele pode ir. Não assim, ele pode apenas ir assim. Então, Satsangatve Nisangatvam significa o que essas 4 linhas estão tentando lhe dizer é apenas isso. Que se você estiver em comunhão com a verdade, suas associações serão apenas associações, não apegos. Você conhecerá o envolvimento na vida, mas não conhecerá o emaranhamento em sua vida. Por quê? Não porque é certo ou errado. Com os freios acionados, se você tentar ir a algum lugar, você vai se consumir. E depois você achará que a vida é uma coisa miserável. Sim, se você tem os freios totalmente acionados e tenta dirigir, dirigir é um processo sofrido, sem dúvida alguma. Portanto, se alguém precisa estar constantemente em movimento, se alguém precisa deixar sua vida voar, não se rastejar, se alguém precisa evoluir, se a evolução é um processo contínuo para você, se a sua ideia de evolução é apenas na medida em que Charles Darwin a endossou, isto é, sua coluna ficou um pouco mais curta. Você sabe, costumava ser longa e para fora. Agora ficou um pouco mais curta, você pode se sentar um pouco mais confortavelmente. Você não precisa enrolá-la. Se essa é toda a ideia de evolução, essa é uma maneira de viver um pouco melhor do que um macaco. Mas muito mais problemático do que um macaco. Muito mais destrutivo do que um macaco. Se essa é a ideia de evolução, tudo bem. Mas, se a sua intenção é evoluir como um processo contínuo, todos os dias, a cada hora, a todo momento, se você quiser evoluir, o freio deve ser desligado. Só então irá se desenvolver. Se você estiver dirigindo um carro ou qualquer outra coisa, você não precisa acelerar o tempo todo. Se você acelerar por algum momento e depois soltá-lo, dependendo do tipo de terreno que estiver andando, ele continuará andando. Enquanto você não pisar no freio, ele continuará andando. A vida também é assim. O processo espiritual também é assim. O sadhana também é assim. Você apenas pressiona e solta, ele continuará funcionando, a menos que você esteja freando o tempo todo. Tudo que você vê, você está se apegando. O que quer que você veja, você está se identificando com isso. Se você se identifica com qualquer coisa que não é você, obviamente você não está se movendo da não-verdade para a verdade. Você está se movendo da verdade para a não-verdade, da realidade para um processo alucinatório. Nisso, a pessoa não evoluirá. A pessoa ficará emaranhada, porque, nisso, você não conhecerá a natureza de sua existência. Nisso, você não tocará nada que seja real. O drama psicológico vai crescer de uma forma tão grande, vai levantar tanto pó na sua cabeça que você não consegue ver o que está à sua frente. Se uma tempestade de areia chegar até aqui, se agora você sabe, eles plantaram grama, isso não é possível. Suponha que venha uma tempestade de areia. Você está sentado aqui, o Dhyana Linga está aqui, mas você não pode ver porque há uma camada. Isto é o que está acontecendo porque você está constantemente levantando a sujeira. Porque você está se identificando com coisas que você não é. No momento em que você se identifica com coisas que você não é, você está se movendo não da não-verdade para a verdade, mas da verdade para a não-verdade. Então, qual é a natureza do meu relacionamento? Isso não é o problema. O problema é que
Você está se identificando com isso. Você está usando outras substâncias além de você mesmo. Pensei em começar com uma pergunta muito básica. Uma pergunta simples. Uma pergunta que me fazem várias vezes em leituras de poesia, em oficinas de poesia. Sendo a poesia a minha atividade principal. E a pergunta é: o que é um bom poema? E a resposta, de fato, é que se o poema é uma forma de design verbal ou coreografia verbal, o que é design? E estaria a beleza implícita nessa noção? Se assim for, o que é a beleza? Quer seja uma máquina, ou uma formiga, ou um gafanhoto, ou um ser humano, ou uma roupa, tanto faz, ou uma edificação. Se aquilo se encaixa e flui com o mínimo de atrito, para aquele que tem os olhos para observar, aquilo sempre parecerá muito bonito. Eu não sei quantas pessoas percebem isso. Desde a minha infância eu passei muito tempo prestando atenção a todo tipo de inseto e descobri que os insetos são as criaturas com design mais fabuloso do planeta. E todos os tipos, se você olhar para eles, em termos de cor, em termos de geometria, em termos de variedade de atividade que eles podem realizar, eles são tão fabulosamente projetados. Então, quando eu disser que você é belo, não pense que eu estou dizendo que você é um inseto. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo criaturas diferentes. Temos 2 pernas, outra tem 4 pernas, outra tem 6, 8, 12, qualquer que seja o número. Mas a beleza da natureza e da evolução é que o design foi aperfeiçoado. Eu acho que a maioria das pessoas não tem prestado atenção. Elas acham que beleza tem de ser o nascer do sol, o pôr do sol no máximo. As pequenas coisas são muito bem feitas, porque elas aprenderam a funcionar com o mínimo de atrito. Se você olhar para... se você olhar para a atividade, se você medir a atividade, digamos, de um inseto, quanta atividade um inseto está realizando por calorias que ele consome. Obviamente, ele é geometricamente perfeito, existe uma mínima quantidade de atrito. Então, tudo que é bem feito sempre me entusiasmou, seja uma máquina, uma edificação, um inseto, um animal ou um ser humano. Se você está falando sobre humanos serem belos, se você olha para alguém, quando ele está alegre, todo mundo é bonito. Qualquer que seja o formato do nariz ou do queixo, quando você os vê em estado de alegria, eles sempre serão bonitos. Com o melhor, o que quer que seja considerado o melhor formato de nariz ou de queixo, quando eles não estão bem, já não parecem mais bonitos. Então, se você estiver em um estado de vida exuberante, você parecerá bonito, de rosto, quero dizer. Para manter o corpo bonito, é preciso trabalhá-lo um pouco. Muita gente está tentando ficar no formato do planeta. Não estou falando de uma forma ofensiva, eu estou falando... Quero dizer, quando você olha para o mundo, principalmente quando eu viajo para fora do país e também pela Índia, não tanto na Índia rural, se você for para a Índia urbana, quando eu estava crescendo, na escola, tinha apenas 2 crianças obesas, apenas 2, e nós sempre pensávamos, você sabe, eles se destacavam porque todos nós éramos esqueléticos, porque tinha tanta atividade e tantas coisas para fazer. Mas hoje, você vê crianças saindo de um ônibus escolar, quase 40% a 50% são assim. Talvez seja parte da evolução, que eles estejam tentando se tornar parecidos com o planeta. Então, uma pessoa redonda não é bonita? Veja, desta forma, se você olhar para ela, é a forma como você olha para ela. Você pode olhar para qualquer coisa como bela. Se você está em um certo estado, tudo parece bonito, isso é diferente. Mas eu acho que estamos falando sobre o físico, a beleza mecânica.
Isso significa, sobretudo, que geometricamente existe alguma perfeição na qual as coisas operam com o mínimo de atrito. De repente, a própria maneira como uma pessoa caminha é bonita, porque ela não anda de forma desajeitada. Isso vale para um ser humano, ou para um animal, ou para uma máquina, ou para tudo. Que, geometricamente, as coisas se encaixaram. De fato, o universo inteiro está acontecendo apenas por causa da perfeição geométrica. Bem, a cúpula está de pé por causa da perfeição geométrica, não por causa da resistência do material. Todas as edificações que projetamos aqui sempre procuramos ver como poderiam ser geometricamente perfeitas, de modo que o material que usamos pudesse ser muito pouco, pois nosso problema é sempre o orçamento. As pessoas dizem, uma construção tão grande com esse tipo de viga vai cair. Não vai, porque foi pensado geometricamente. Então, o processo evolutivo sempre olhou para a geometria. O cosmo, propriamente dito, é a perfeição da geometria. A razão pela qual o planeta segue firme em seu caminho é porque ele atingiu algum tipo de perfeição geométrica. Se ele desalinhar um pouco, não poderá voltar novamente. Isso não é apenas verdade com este planeta, é verdade com o universo inteiro. Então, na minha cabeça, isso sempre foi assim. Se olho para uma árvore, se olho para uma nuvem, se olho para um homem, ou para uma mulher, ou para qualquer coisa, para mim é sempre a geometria das coisas. A primeira coisa que eu vejo é a sua geometria da cabeça aos pés. Depois, todas as outras coisas. Porque geometricamente isso deve estar correto, só então se sustentará. Caso contrário, sua própria vida será reduzida. A vida de uma edificação, ou de um animal, ou de uma criatura, ou a de qualquer coisa. Qualquer forma nesta existência, se ela não encontrar algum tipo de harmonia geométrica, então ela partirá antes do tempo. Todo o sistema iógico é apenas isso. Para alinhar seu corpo com a geometria cósmica, de modo que, se você se sentar aqui por 2 dias, ainda assim, isso não seria um problema, porque você entendeu a geometria do corpo. Quando se trata de comida, uma das coisas mais importantes que você deve estar consciente é, cada dia, quando você come um determinado tipo de alimento, o que quer que você coma, você deve conscientemente perceber quão rapidamente ele é digerido e se torna parte de você. Qualquer alimento que você coma, se durar mais de 3 horas, isso significa que você comeu comida ruim e é algo a ser evitado ou reduzido em quantidade. Se a comida sair do seu estômago em 3 horas, isso significa que você está comendo algo que o seu sistema pode lidar de forma eficiente. Pode não ser a melhor comida, mas o seu sistema é capaz de lidar com ela. E entre uma refeição e outra, se você criar um espaço de 5 a 6 horas, e se nesse intervalo não houver outra ingestão, você vai ver que o processo de limpeza do sistema a nível celular, a purificação vai acontecer e essa purificação a nível celular é muito importante e significativa para uma vida saudável. Portanto, entre as refeições deve haver pelo menos 5 a 6 horas de intervalo. Se você tiver mais de 30 anos de idade, 2 refeições por dia, 2 boas refeições por dia serão suficientes, uma de manhã e uma à noite. Após a refeição da noite, antes de você ir para a cama, deve haver um mínimo de 3 horas. E se você fizer uma certa quantidade de atividade física, não necessariamente uma atividade muito pesada ou exaustiva, apenas uma simples caminhada, ou talvez uma dança, ou algo parecido com isso, crie algo para si mesmo em que cerca de pelo menos 20 a 30 minutos exista alguma atividade física após a refeição da noite. Se você fizer isso, em grande parte o seu sistema ficará saudável. Anemia significa que em um nível o sangue perdeu o ferro, o que significa que você perdeu o seu aço, está bem? Você perdeu a força no corpo. Você vai se sentir exausto, simplesmente exausto por nada. Porque uma vez que o ferro necessário não esteja lá, sua capacidade de transportar oxigênio para o corpo diminui. Isso significa que o seu corpo, o seu coração, o seu cérebro, tudo funcionará em um nível inferior, porque você não tem oxigênio suficiente. Portanto, aumentar o oxigênio no sangue é uma das coisas importantes, porque o quão saudável o corpo é e quão facilmente ele se rejuvenesce depende de uma alta taxa de oxigênio no sangue, e essa capacidade irá diminuir
Particularmente as mulheres têm que ter cuidado com isso, por causa do processo biológico, em que sua taxa de hemoglobina pode baixar e sua capacidade de transportar oxigênio no sangue vai diminuir, o que tornará elas desnecessariamente exaustas, vai fazer elas parecerem não inteligentes. Sim. Se as hemácias estiverem baixas, você se sente estúpida, porque não há oxigênio suficiente no cérebro e ele não funciona da maneira que precisa funcionar, tanto o corpo quanto o cérebro. Então, para cuidar disso, uma das coisas simples é consumir um pouco de mel em água morna, diariamente. E você vai ver que lentamente o número de hemácias irá subir. Se tem mais oxigênio no sangue, de repente você sente uma explosão de energia. De repente tudo está ativo, o sistema de rejuvenescimento no corpo está aumentando, as células mortas estão sendo substituídas rapidamente. O nível de inércia que você sente no corpo é muito mais baixo, o nível de inércia que você sente em sua mente é muito mais baixo. Então, o mel causa diferentes tipos de impactos no sistema. Se é consumido cru, tem um tipo de impacto. Se é consumido em água fria, tem um outro tipo de impacto. Se é consumido em água morna, tem um tipo de impacto diferente. Queremos consumi-lo em água morna, aqui, porque queremos que o sistema se abra. Se você colocar o mel em água fervendo, uma parte do mel se tornará venenosa. Por isso, você nunca deve colocar ele em água fervente ou não deve cozinhar o mel. Eu sei que nas sociedades ocidentais as pessoas estão fazendo bolos de mel e outras coisas. Elas estão cozinhando o mel. Se ele ultrapassar uma certa temperatura, então o mel se torna venenoso. Por isso, ele tem de ser posto em uma temperatura que seja bebível. É aí que você coloca. Se estiver fervendo, não coloque. Veja, dormir não é uma necessidade na vida de alguém. O que o corpo precisa é de descanso. Dormir é apenas uma forma de descanso. Muitas pessoas estão começando a pensar. Em Tamil Nadu, se alguém diz, significa que eles estão dormindo. Não necessariamente, você pode se sentar e descansar, não é? Sim? Você pode ficar de pé e também descansar. Você está correndo, se você parar em pé, não parece que está descansando? Você está de pé, ao se sentar, não parece que está descansando? Existem muitas maneiras de descansar. O mais importante é que o descanso significa que você está mudando a equação da energia, onde o consumo é reduzido e a produção está acontecendo no mesmo ritmo. Então, após um período de tempo, você se sente rejuvenescido, porque o consumo foi reduzido. Essencialmente, você está gerenciando a equação da energia. Se você está em atividade, o consumo é maior. O que quer que você esteja produzindo não é suficiente depois de algum tempo. Você se sente exausto porque o consumo tem sido excessivo. Se você baixar o consumo e aumentar a produção, depois de algum tempo, você se sente energizado. A maneira ideal de viver é, não há sono na minha vida. Mas isso não é possível no momento. O corpo ainda tem alguma inércia. Por isso ele dorme o mínimo. O resto do tempo ele está tranquilo. Se você mantiver este tranquilo, então o sono não ocorre no corpo, a menos que ele chegue a um certo ponto de exaustão. Então o corpo nunca está pedindo para dormir, mas definitivamente está pedindo para descansar. Se você não sabe como se sentar aqui de uma forma tranquila, ele tentará descansar. Assim, se você puder se sentar aqui totalmente tranquilo, ele vai ficar aqui durante horas, sem adormecer. Caso contrário, essa é a única maneira que ele sabe descansar. Se você sentar aqui agora, uma coisa simples que você pode fazer é se sentar, você vem e se senta aqui. Apenas mova a sua atenção do topo de sua cabeça para baixo até os dedos dos pés e veja se tudo está solto e fácil, relaxado e tranquilo, ou você ainda está assim. Apenas deixe esse à vontade, o máximo que puder. Nem tudo está no seu nível de consciência. Tanto quanto você puder conscientemente, deixe esse à vontade.
Você vai ver, de repente, se você é do tipo que adormece às 10 horas, se você simplesmente por 1 hora se senta aqui tranquilo, você vai ver que o seu sono vai ser adiado por meia hora. Você não vai se sentir sonolento às 10 horas, naturalmente você estará acordado. Namaskaram, Sadhguru. Então, com relação à situação na China e agora em todo o mundo, a respeito do coronavírus, isso tem criado muita tensão na China. E também em outros países, os chineses estão enfrentando muita discriminação. Então, você pode dar alguns conselhos sobre essa situação no momento para os chineses? Bem, é uma realidade infeliz, mas isso está acontecendo com muita frequência. Em 2003 houve o SARS, 2012 houve o MERS, agora o Corona, novos nomes, mas a mesma ameaça. Em grande parte vinda das mesmas fontes. Então, as pessoas da China devem olhar para isso. Por que isso está acontecendo conosco de novo e de novo? Bem, agora há uma gripe muito grave, quase 15 milhões de americanos estão infectados, mas as pessoas não estão tão exaltadas com isso porque não está matando na mesma proporção. Pessoas muito idosas, crianças, podem morrer às vezes, mas não está matando assim. A razão pela qual isso está matando assim, o que eu escuto das pessoas, eu não sou um cientista de bactérias ou vírus ou algo do tipo, mas pelo que eu escuto, é porque é muito novo para o sistema humano. É proveniente de outros mamíferos, animais selvagens, que infelizmente estão sendo consumidos como parte da dieta em certas partes da China, que está causando isso repetidamente. Então, esses animais selvagens têm certas coisas, vírus e bactérias, com os quais não somos competentes para lidar. Todos nós temos essas coisas, mas nossos corpos são competentes para lidar com a maioria delas. Mas o que há nesses animais nós não somos capazes de lidar, porque é muito novo para o sistema. Nosso sistema não possui os anticorpos necessários para lidar com isso. Dito isso, esta é uma questão cultural que o povo da China deve considerar a longo prazo. O governo chinês, pelo que posso ver, está lidando com isso em pé de guerra. Não há mais nada que alguém possa fazer, até onde eu vejo, quando eu olho para os procedimentos que estão sendo tomados. Mas eles não serão capazes de contê-lo, porque as pessoas irão se deslocar. Se eu disser não tussa, então as pessoas são assim. Então as pessoas vão se deslocar e elas já se deslocaram. Espera-se que quase 5 milhões de pessoas de Yuan possam ter viajado para fora. Então, para onde todos eles foram? Vocês estão aqui? Nós não sabemos para onde eles foram, com que propósito eles foram. Eles podem parecer perfeitamente saudáveis, mas podem ainda estar espalhando isso. Essa é a singularidade dessa coisa, eles não estarão doentes. Eles parecerão perfeitamente saudáveis e ainda o estarão espalhando. Então, há um certo medo entre as pessoas. Claro, vídeos estão circulando, mostrando como você cai morto ali mesmo na rua. Então, quando você vê um rosto chinês, as pessoas ficam com medo. Esse medo alarmante vai acontecer inevitavelmente. Mas os chineses também devem entender que é um momento delicado. Não interprete mal o isolamento como discriminação, por favor. Não faça isso. Por favor, não há discriminação, mas se você estiver infectado, mesmo em sua própria casa, eles a isolarão, não é? Simples assim. Então, o povo chinês deve aceitar isso de bom espírito e não tossir. Mas existem maneiras diferentes de lidar com isso. Alguns vão lidar com isso de uma maneira desagradável, alguns vão lidar com isso de uma maneira agradável. Nós temos aquele áudio. Deixe-me tocar um áudio para vocês. Existem maneiras diferentes de lidar com uma infecção. Hello, virus from Wuhan. Another problem's here again. Because you see the contagion creeping, and the virus is indeed spreading, and the memory
all stars planted in my brain still remains. We stand and fight the virus. We hear of theories how it grew. From snakes and bats became a flu, passing the sickness from man to man. Now it's growing, getting out of hand. It's a virus that has traveled near and far. Corona. We have to fight the virus. And in the latest news I saw, 10,000 people, maybe more. People falling sick with much coughing. People falling ill with much sneezing. People worried for their health and their one so dear, pneumonia. We keep the fight, the virus. Keep your hands clean, always know. Hygiene will stop that virus grow. When you sneeze, cover with a tissue. Even coughing, just let me teach you. Wear a mask if you're sick so that others won't get it too. We count on you to help to fight the virus. Together we must overcome. To beat this virus, fight as one. For a life of health and harmony. It's in our hands, it's up to you and me. For the health of our land, of our friends and family, humanity. We will win this fight, the virus. Então, quando as calamidades aparecem em nossos caminhos, existem muitas maneiras de lidar com ela. Vamos lidar com isso graciosamente. Coisas continuam vindo, o vírus virá, isso virá, aquilo virá. Mas como lidamos com isso, depende de nós. Então, talvez lidaremos com isso também, espero. Mas da forma que for, vamos fazê-lo graciosamente. Se alguém está infectado, o que eles precisam é definitivamente isolamento, mas compaixão, não discriminação, ok?